Oba, boa noite. Tô eu aqui outra vez. É, Ontem eu recebi uma visita muito legal, foi um papo muito gostoso com Mãe Rosane de Amanjá. Ela veio aqui em casa, veio aqui no barracão conversar comigo. Seria uma entrevista, mas foi mais um papo informal e foi muito gostoso mesmo, foi muito interessante. Que ela queria saber sobre quando foi, enfim, né, quando foi que eu comecei a militar, né, a minha opinião sobre a intolerância religiosa e tal, a minha opinião sobre o movimento, e a gente acabou conversando sobre uma série de coisas, uma série de aspectos da religião, e foi uma tarde excelente. Bom, vamos lá. Quer dizer, eu tô gravando agora, tipo, no dia já das eleições, na madrugada das eleições. Amanhã a gente vai escolher o nosso novo presidente, 2018. Eu queria dizer o seguinte: independente do resultado das eleições, eu vou continuar aqui falando. Eu vou continuar, porque eu tô gostando de fazer isso. Tô gostando mesmo. Eu vou continuar falando sobre os temas que eu acho relevantes. Ali atrás está meu cachorro. Aliás, aqui. Ali aqui atrás está meu cachorro. Não sei se dá para ver. Bom, mas enfim, eu vou continuar a fazer os vídeos e a falar sobre os assuntos que eu acho pertinentes, né? É, Pegando esse gancho, então, das perguntas que a mãe fez ontem para mim, ela me perguntou quando que eu comecei a militar. Vamos lá. Eu começo a militar quando eu assumo que sou homossexual, quando eu saio do armário, que aliás na época nem existia esse termo sair do armário, né? Não existiam certos termos, por exemplo, não se falava em homofobia em 1979, mais ou menos, que foi quando eu assumi assumi a minha orientação sexual perante a minha família, né? Assumir para mim, perante a minha família. Quer dizer, para mim não, porque eu sempre soube que eu era homossexual, sempre soube que eu era gay antes mesmo da palavra ser usada, né? É, eu sempre soube que eu sentia atração pelo mesmo sexo, também pelo sexo oposto, mas que era muito mais forte para mim a atração pelo meu sexo. E eu acho que não existe saída pro homossexual. Ou ele assume, ou ele passa a simular uma coisa que ele não é, né? Passa a simular, fazer um personagem. E eu não sou muito disso. Isso não combina muito comigo. Tem uma coisa interessante que aconteceu ainda, eu tinha 12 anos e eu comecei a fumar, pois é. Eu comecei a fumar com 12 anos de idade. E eu lembro que eu esqueci um livro, eu estava saindo para o colégio meio rápido e tal, 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 e eu esqueci um livro dentro do meu armário. Aí eu grito mesmo lá debaixo do prédio, mãe, mãe, tal, pega o livro para mim, tal, acho que era o livro de matemática até. E pega o livro para mim dentro do armário. Minha mãe foi lá pegar o livro no armário, olha que coisa simbólica, armário, né? Engraçado. E a mãe foi lá pegar o livro dentro do armário e achou um maço de cigarro que ficava em cima da primeira prateleira, assim, do meu armário. Aí minha mãe volta para a janela, Aurélio, sobe aqui. E lá eu voltei, já estava atrasado para o colégio, mas enfim, voltei lá. Minha mãe, você está fumando escondido? Falei, não, não estou fumando escondido. Se eu estivesse fumando escondido, a senhora arruma o meu armário, a senhora bota a roupa dentro do meu armário. Se eu estivesse fumando escondido, eu não ia deixar na primeira prateleira de cara para a senhora. Eu estou fumando, ponto, né? Então, eu sempre fui uma pessoa, não sei se descarada, mas eu sempre fui uma pessoa que lidei com a minha realidade, sabe? Que assumia as coisas que eu fazia. Também fico muito pau da minha vida se me acusam de algo que eu não fiz. Aí realmente, ou que eu não faço. Aí realmente eu brigo. Aí realmente eu fico fulo da vida. Mas então é isso, quer dizer, quando que eu comecei a militar? Bom, quando de repente
eu resolvi que o melhor caminho era ser sincero, né? Ser sincero. Ainda que os meus irmãos nunca tenham que ter assumido a heterossexualidade deles, bom, a gente vive numa sociedade em que ser homossexual parece que é crime, né? Então, o homossexual tem que assumir, né? Fica mais fácil, gente. Fica mais fácil. A minha vida se tornou muito mais fácil quando eu resolvi carregar essa bandeira. E aí pronto, tu tá carregando a bandeira. Não tem jeito, não tem retorno. A partir dali você tem uma atitude militante, que é o que eu venho repetindo desde os meus vídeos antigos de 2015, que eram feitos ainda lá no Barracão de Paraty. O que eu explico o que é atitude militante. Atitude militante é simplesmente você assumir publicamente aquilo que você é, candomblessista, macumbeiro, como vocês queiram chamar. Eu adoro o termo macumbeiro, que eu acho que é o termo mais agregador que existe. Eu também substituo às vezes por africanista, porque devido à demonização, né, o macumbeiro ficou meio que estigmatizado, mas na realidade, lá na década de 70, 80 e tal, que eu vivi tão bem, era um termo muito gostoso. A gente gostava de dizer: eu sou macumbeiro, vamos pra macumba. A gente gostava de falar isso. Então quer dizer, o ativista LGBT, ele nasce do momento em que ele assume. Ninguém pode ser ativista LGBT e continuar no armário. Vamos concordar? E ela também me perguntou quando que eu migrei do ativismo LGBT para o ativismo africanista. Bom, eu não migrei. Eu continuo tendo a mesma postura militante dentro do ativismo LGBT. Eu talvez não escreva mais como eu escrevia na época do Orkut, talvez eu não milite mais, mas eu ainda vou pra rua, sim, ainda vou na parada. Eu acho importantíssima essa visibilidade que a parada dá pra gente, dá pra causa, né? Porque, peraí, se você saiu do armário, se você está lutando por alguma coisa, você tem que tornar essa coisa visível. A parada da visibilidade. Assim como eu acho que a caminhada contra a intolerância religiosa é importantíssima, né? Enfim, não migrei não, eu só foi acontecendo, que é uma coisa que vem lá atrás, que eu me toquei assim lá atrás, quando eu estava acho que com 14, 15 anos, que a minha tia, que era macumbeira, era de Umbanda, ela tinha se convertido para aquela igreja Nova Vida, que ficava ali na General Polidoro, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. E ela, que aliás trabalhava com uma pombogira maravilhosa, ela trabalhava, a pombogira dela era uma Maria Padilha, Maria Padilha fantástica, mas bem, por lá motivos dela, ela se converteu para essa igreja Nova Vida. E como ela me amava muito e o que era bom para ela, ela achava que seria bom para mim, né? Por amor mesmo, ela me convidou para ir e eu acompanhei, por que não? Né? Eu já era, lógico, já era de candomblé, sempre fui de candomblé. Mas lá fui eu, na igreja. E durante o culto, eu, óbvio, respeito a religião dos outros. Eu estou ali dentro, eu vou naturalmente, mandou fechar os olhos, eu fecho os olhos. Mas aí eu dava uma aberta, abria assim, entreabria o olho para ver o que estava acontecendo. E ali, como eu, foi a primeira vez que eu ouvi a demonização, o discurso de demonização dos orixás, né? E também foi a primeira vez que eu vi as pessoas tirando joias, né? Pulseiras, colares, alianças, enfim, e dando pro pastor, botando dentro da sacolinha lá que passava. Então ali eu comecei a achar aquilo muito perigoso, né? Depois disso daí vieram aqueles programas
aqueles programas das rádios, aqueles programas de madrugada que arrebanhavam justamente aquelas pessoas que estavam lá pensando na dívida, na conta de luz atrasada, no término do casamento, né, na bebida, o cara chegava bêbado e brigava com a mulher, né, e saía de casa e tal. Então aquelas pessoas que perdiam o sono de madrugada e que ouviam aquele programa, tipo, acho que era Fala Que Eu Te Escuto, ou alguma coisa assim, tal. E ali começou também, ali eu comecei a ver também, mais uma vez, o demônio Iemanjá, o demônio não sei o que, quer dizer, a demonização imperando. Aquilo ali já me incomodava. E eu discutia isso com as pessoas do meu círculo de amizades, quer dizer, eu discutia dentro do meu universo, fosse na escola, fosse no trabalho. Eu trabalho desde muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Então eu discutia isso com qualquer um e dava a minha opinião. Bom, depois começaram os incidentes com os barracões, né? Começaram a depredar os barracões, enfim, a invadir os barracões de candomblé, mãe de santo que morreu e não sei o que e tal. É natural que eu enveredasse por esse caminho, né? Até porque dentro do movimento LGBT a gente já tinha conseguido muitas vitórias por intermédio do judiciário, não do legislativo, porque o legislativo continua nos ignorando, né? A gente tem ali hoje um guerreiro ali dentro, quer dizer, como se tivesse no universo de 500 bordoada legisladores, apenas um gay. Não, a gente sabe que não tem, mas enfim, vamos deixar isso para lá. Então, com o aumento dos casos de violência, eu comecei a falar mais desse assunto, né? Então não é que tenha nascido o militante africanista no momento X, não nasceu no momento X. Ele foi evoluindo a partir da observação, né, da tomada de consciência do que estava acontecendo. Tanto que, ainda na época do Orkut, eu escrevo um texto. Na época eu não podia escrever com o meu nome, até tentei, mas infelizmente eu sofri ameaças. E eu era casado com uma pessoa que estava dentro do Tribunal de Contas do Estado, então quer dizer, eu tinha que arrumar um pseudônimo, então eu escrevia sob pseudônimo. Eu escrevi um texto chamado Não da Teocracia Brasileira, né? E, quer dizer, isso lá no Orkut, isso não sei, talvez 2005, por aí. E eu comecei a pegar essa vertente, pegar essa bandeira e levantar de uma maneira mais contundente. Então é isso. Não tem muito assim aquele momento divisor de águas em que você começa a militar por uma coisa e abandona outra bandeira. Não, porque eu não abandonei, né? Não, porque na realidade eu sempre fui do candomblé, então quer dizer, eu sempre discuti e sempre tive muito alerta sobre essa questão da intolerância religiosa. Eu só comecei a amainar um pouquinho, a deixar um pouquinho de lado a militância LGBT, porque honestamente eu acho que já tinha sido feito muita coisa, nós já tínhamos conseguido alguns direitos e talvez não fosse mais necessário. Não que o Brasil tenha mudado, o Brasil não mudou em absoluto, o Brasil continua sendo o país que mais mata homossexuais no mundo, mas pelo menos a gente alcançou alguns direitos, né? A questão é essa. Mas eu acompanhei de perto, aquele trabalho todo do professor Luiz Mó, né? Que levantou e conseguiu provar a partir de
todo um mapeamento de casos, rastreamento de casos, pesquisa muito séria, né? Que homofobia existia nesse país, né? Traçando o perfil da vítima, né? E do algoz, o modus operandi, né? Desse algoz, desses crimes de homofobia. Que eu acho que isso ainda está faltando em relação à questão africanista, quer dizer, em relação à intolerância religiosa. Está faltando um trabalho mais sério de mapeamento desses casos, de estudo desses casos, de pegar desde daquele cara que foi assassinado na porta de casa com axó, né, com roupa de salão, e que supostamente é tratado apenas como um assassinato, pegar aquele incêndio criminoso, né, que é tratado apenas como incêndio criminoso, mas que foi por acaso dentro de um barracão de candomblé. Quer dizer, a gente tem que mapear esses casos, tem que fazer esse trabalho, e aí dá até para pegar essa experiência do Luiz lá na década de 80 e traçar o perfil, né? Traçar um quadro, fazer um quadro legal dessa intolerância religiosa e expor isso na ONU. Eu acho que tem que expor na ONU mesmo, porque no Brasil que a gente está vivendo hoje, eu não sei o resultado dessa eleição de amanhã, eu estou falando agora, são quase 2 da manhã, e amanhã a gente está votando aí no nosso próximo presidente, né? Quer dizer, amanhã de repente a homofobia, o machismo, o racismo, né, vão ser, o fascismo vai ser legitimado pelo meio do voto, por meio do voto, ou não. Espero eu que não. Peço a todos os orixás que não. Mas enfim, eu estou fazendo esse vídeo para falar que depois disso, passado o dia de amanhã, e se a gente tiver segundo turno, que eu espero que a gente tenha segundo turno, para a gente ainda ter mais uma chance, né, de lutar contra esse destino negro que a gente está vendo por aí. Eu não gosto de falar destino negro, ficou mal, desculpem. Desse destino nebuloso, né, que está se desenhando aí para o Brasil. Então que tenha um segundo turno para que a gente ainda possa ter tempo para lutar contra isso. Mas mesmo que ele se desenhe dessa forma, eu vou continuar aqui falando, como eu sempre falei lá desde os 12 anos de idade, a minha verdade, as coisas que eu acredito, né? Sem nenhuma pretensão, sem maiores intenções, simplesmente para falar aquilo que eu penso. Porque, como eu já disse no outro vídeo, essa necessidade se acirra. Veja bem, falar aquilo que eu penso, eu sempre falei. Eu acho que eu falei desde criança, desde molequinho, né? Desde bem pequenininho eu já falava. Mas depois que você descobre que você tem uma doença degenerativa no coração, né, você começa a trabalhar com a morte anunciada, você começa a trabalhar com a possibilidade de você não ter tempo de falar, né? E eu tenho uma necessidade visceral de falar aquilo que eu penso. Então eu vou continuar a fazer, com ou sem Bolsonaro, com ou sem fascismo, sempre de peito aberto. Vou continuar a ter uma atitude militante do momento em que eu estou saindo no carro com meu marido, por exemplo, e peço um beijo para ele, de peito aberto. Só espero que o meu peito não leve bala, né? Mas paciência, a gente está aí para isso, a gente entra na chuva para se molhar, porque depois que você sai do armário, não tem volta. Essa é a questão. Então é isso, gente. Nos próximos vídeos eu pretendo falar mais da religião, né? De hierarquia, de quais são os problemas dentro desse universo tão plural, né, que nós temos, desse coletivo tão plural,
para que a gente consiga a união necessária daquilo que sempre foi muito setorizado, muito separado, né? Porque as religiões de matriz africana, elas englobam desde a Umbanda de atabaque até aquelas matrizes mais conhecidas, aquelas nações do candomblé, né, mais tradicional no modelo baiano, né, enfim, Queto, Jeje, né, o Marri, Savalu, Amburaxó, que é a minha nação e tal. Então eu pretendo falar um pouco também de candomblé nesse sentido, quer dizer, no sentido ético, certo? No sentido hierárquico de valores e tradições, e jamais sobre fundamento, porque eu sou do tempo que fundamento a gente guardava pra gente, né? Mas é isso, eu vou continuar. Problema de quem não gostar, na verdade. E da minha cara a tapa eu sempre dei. Só espero que não atirem na minha cara. É isso. Boa noite. Que amanhã cada um faça a sua opção. Que talvez esse vídeo seja postado, porque demora um pouquinho a fazer upload e tudo mais. Talvez esse vídeo seja postado depois dos resultados das eleições. E que os orixás não permitam que o Brasil se torne um país fascista, né? Que a gente não legitime nas urnas o racismo, a homofobia, a transfobia, a misoginia, né? E a homofobia. Que esse país continue evoluindo para encarar cada cidadão com o mesmo direito, né? Que a gente não crie o cidadão de segunda, terceira classe, etc. e tal. Mas se isso acontecer, a gente vai resistir, né? Resistir porque é do candomblé, resistir porque é homossexual, resistir porque é feminista, resistir porque é socialista, resistir porque é humanista. Por aí, né? A gente vai continuar a resistir. Isso sem dúvida nenhuma. Beijo para vocês, boa noite. Vamos esperar o resultado aí de amanhã. Mas independente disso, eu tô aqui e vou continuar a gravar. Beijo.